pessoal, tudo bem? Eu estou aqui ensaiando para ver como é que eu falo desse tema de hoje, sobre o amor e egoísmo que me foi pedido para falar, e fico pensando como falar, o que falar, e eu sei que não vai funcionar muito bem. Então eu vou ser eu mesmo, espontâneo, ou tentar ser espontâneo pelo menos, e falar o que o coração pede sobre o assunto que a gente tem sim lido, estudado e tentado vivenciar. Porque o amor é vivência, e não é fácil. Então eu estava pensando aqui comigo, vou pedir para falar de amor, é como a gente pedir um cego para falar de luz. Ele não vai conseguir falar, porque ele não vivenciou essa experiência de luz, pelo menos dessa encarnação atual. Então a gente falar de amor, a gente pode dar umas pinceladas. Falar do amor e egoísmo fica mais fácil porque é mais parecido com a gente, né? A gente consegue entender melhor o que é o amor e o egoísmo porque o egoísmo faz parte do nosso processo evolutivo. Nós que vivemos nesse planeta Terra temos ainda muita dificuldade com essa questão do egoísmo. Então a gente muitas vezes pensa que a gente está amando, a gente está sendo egoísta, porque a gente exige do próximo coisas que a gente não pode dar a ele. A gente exige, reivindica do próximo atitudes que a gente não consegue dar a ele. E a gente fica cobrando, exigindo e tudo mais, isso não é amor, é puro egoísmo. E o egoísmo é o contrário do amor, é o contrário da caridade, como a espiritualidade tem nos ensinado já tanto, em tantos livros, em tantas obras maravilhosas, tanto no Pentateuco de Kardec, como nas obras de Chico Xavier, de André Luiz, obra é o que não falta. O que nos falta é vivenciar essa energia de amor. O que nos falta é a gente colocar isso em prática. E eu percebi assim, sabe, que isso começa lá na nossa casa. Na maneira como a gente trata os nossos queridos, os nossos amores. Como que a gente se convive com essas pessoas. E aí a gente aprendeu o seguinte, que uma das formas da gente vivenciar o amor sem tanto egoísmo é a gente partir a nossa atitude na vida com o próximo, partir de nós uma mudança de atitude. É uma grande verdade que quando a gente coloca uma cara de mau humor, uma cara fechada, no ambiente que a gente entra, mesmo que seja um ambiente desconhecido, onde as pessoas vão enxergar a gente chegando, e se a gente estiver com a cara fechada, ninguém ri pra gente. Se a gente ficar rindo demais também, eles vão achar estranho, vai achar meio doentio. Mas se a gente chegar com um rosto mais sereno e até com um leve sorriso esboçando no rosto, as pessoas vão querer saber um pouco mais da gente. Dentro de casa não é diferente. Então, por mais que a gente tenha sido carrasco, tenha brigado com as pessoas, tenha criado um ambiente de desconforto, né, dentro de casa, se a gente começar a mudar a nossa atitude de vida, verdadeiramente, se a gente começar a tratar as pessoas com mais respeito, com mais cuidado, sabe? O Emmanuel tem uma frase que eu adoro, ele fala assim, no dia que a gente aprender a tratar os nossos domésticos como visitas, as coisas vão começar a melhorar. Então você serviu um café, a pessoa está lá na sala, batendo um papo, você serviu um café, você ofereceu uma água, você tratar a pessoa com respeito, tratar as pessoas com carinho. Não é que você aprendeu o que é amor, você aprendeu o caminho para aprender o que é o amor. As nossas dificuldades na vida são todas com o objetivo de aprendermos a amar. Então, quando Deus nos coloca dificuldade, Ele está dizendo assim, meu filho, essa é a oportunidade de você aprender a amar. Então, muitas pessoas trabalham naquilo que não gosta. Por quê? Porque ela não aprendeu a amar alguma coisa especificamente para que ela fosse colocada ali para fazer aquilo com amor. Então ela tem que trabalhar, não tem? Aí o que acontece? Ela é colocada num trabalho que muitas vezes ela não gosta, mas ali ela vai aprender a gostar daquele trabalho. Então a gente fala assim, se a pessoa não puder escolher fazer o que gosta para ganhar dinheiro, ela tem que aprender a gostar do que faz, aprender a gostar do que faz. Aí ela começa a melhorar o seu estado de alma, o seu estado de espírito. Sair para trabalhar, mas sair com vontade de aprender. E dentro de casa não é diferente. Então vamos voltar. A pessoa que passa a tratar os seus com gentileza, com simpatia, essa simpatia e essa gentileza vai começar a chegar também para você. É o dar e receber. A gente vê na televisão, muitas vezes a pessoa fala assim, alguém que assassina, por exemplo, a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, né? E porque qual é o argumento dessa pessoa?
Falou, não, eu queria ficar com ela, eu gosto dela, eu a amo, mas quando eu vi que ela não queria ficar comigo, eu fiz isso, porque se ela não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Olha que ponto que nós estamos vivendo ainda no planeta. Então, o Emmanuel tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala muito sobre o amor e o egoísmo, né? Como aprender o amor? Como aprender a amar? Como vivenciar o amor? O que é amar verdadeiramente para a nossa condição existencial? É renúncia, é entrega. É você olhar a pessoa que você ama e fazer as coisas de forma leve. Porque quando você faz as coisas de forma leve, aquela pessoa não pesa na sua vida, não pesa na sua caminhada. Pelo contrário, você acha suave, você acha mais leve. Então nós estamos sendo convocados a amar verdadeiramente, porque isso é que vai nos ensinar o que é crescer e amar, né? A nossa redenção moral, ela passa por isso. No sofrimento que existe na humanidade, as pessoas que estão deprimidas, estão infelizes, estão insatisfeitas, é porque não encontraram ainda o foco do seu amor. Amar é gostar de viver. Amar é ser grato pela vida. Amar é você renunciar a coisas que você acha que você tem que fazer. Não, nós somos o tempo todo convocados a improvisar na vida. Nós não temos tudo, nós temos o que precisamos. Então, amar significa muitas vezes renunciar. E se fazemos isso com uma certa competência, torna-se mais leve. Tem algumas técnicas simples que a gente utiliza, né, na nossa vida prática que eu acho que pode funcionar. E que é uma receita, não nossa, mas dos livros que a gente tem lido, da espiritualidade que tem trazido para nós esse trabalho. Que é o seguinte, começou a ficar desconfortável, porque a gente percebe o desconforto nosso espiritual. A gente percebe quando a gente está desconfortável, a gente acorda e fala assim, não, hoje eu não estou bem. Ou às vezes a gente acorda e fala assim, nossa, hoje eu estou tão bem, estou excelente, estou ótimo. É um estado de alma, é um estado de espírito. Esse estado de alma, esse estado de espírito, ele muda, pessoal. Ele muda. E que muda? Às vezes coisas externas, mas a maioria das vezes são coisas íntimas. Então, se nós conseguimos perceber que nós não estamos bem, nós podemos mudar isso. E a técnica que a gente quer trazer, que é a coisa mais simples, é um pouco difícil colocar em prática porque nós esquecemos. Por exemplo, está desconfortável? Você acordou com um sentimento meio desconfortável? Se afasta, vai para o cantinho e faz uma oração, faz uma prece, conversa com Deus com as suas palavras, pede socorro para Ele. Outra coisa, respiração. A respiração, a nossa respiração muda o nosso estado de alma. Muda. Você vai puxando a respiração, soltando a respiração, vai fazendo isso de forma natural, de forma leve. E aí você começa a mudar o seu estado de espírito. É muito interessante, é questão de vibração. Você leva oxigênio para o seu corpo, para o seu cérebro, para o seu coração, sei lá, para o seu organismo, para o seu íntimo, né? Você vai levando oxigênio, você vai mudando o seu estado de espírito, o seu estado de vibração. Então a respiração ela muda muito. A oração também muda e às vezes o silêncio mental. Porque às vezes a gente fica querendo decifrar os enigmas da vida com pensamentos, com perguntas, com palavras, e nem sempre a gente consegue decifrar todos os enigmas. A gente vai decifrando aos poucos, na medida que vai vivenciando as experiências da vida. A gente acorda na madrugada, quando a gente perde o sono, e ali a gente tem boa oportunidade de fazer um trabalho de autoconhecimento, de autoavaliação, e aí a gente vai resolvendo pequenas questões da vida. Aí acordar com o propósito de ser melhor, de ser mais solícito, mais gentil, mais companheiro. Sim, a gente sabe que isso nem sempre na prática é fácil e cada um tem a sua forma de ser e de agir, mas são atitudes que podem sim fazer diferença na nossa existência. E é um processo lento que leva às vezes 1, 2, 3 encarnações, mas a gente percebe quando a gente lembra que já não mais perde a compostura numa certa situação, a gente mantém o mínimo de
de gentileza e educação com as pessoas. Até porque a gente percebe assim que quando a gente foi grosso com alguém, depois quando a gente volta para o nosso quarto íntimo, quando a gente vai pensar sobre o que a gente fez, a gente se arrepende, fala, nossa, eu não precisaria ter agido daquela forma. Então esse é um processo de aprendizado. Então amar é aprendizado que a gente tem todas as ferramentas para a gente mudar. Estamos na carne, viu? E mesmo que aqueles que estão fora da carne, eles podem fazer esse tipo de exercício. Estamos na carne para aprender a frear os nossos impulsos, silenciar e passar a olhar as coisas com olhos de gratidão, com bons olhos. São atitudes que vai mudando o nosso estado de espírito. Então, repetindo, respiração é importante, silêncio mental e oração. Orar. Paulo fala, orai incessantemente. Ou seja, não precisamos ter medo de cansar a Deus com as nossas orações. E já foi falado várias vezes, a oração transforma a nossa vida. A oração muda o nosso estado íntimo total. A oração muda as nossas células espirituais, perispirituais e físicas. A gente se transforma em outra pessoa numa caminhada evolutiva só. Então, para não ficar repetitivo, vamos pensar sobre isso com carinho e sim colher, né, as boas mensagens, essas mensagens que a gente recebe nas nossas reuniões, inclusive nas reuniões de sexta-feira, a gente sai dali alimentado, a nossa alma fica alimentada. Então ouvir boas palestras, boas mensagens, ler boas mensagens, bons livros, para a gente não ficar preso a essa atitude de infelicidade, cobrando o amor do próximo. Não, amor a gente não cobra, amor a gente se faz merecedor dele. Na medida que a gente ama, as pessoas vão também nos amar. E as coisas vão ficar muito mais leves na nossa vida, muito mais fácil da gente conduzir essa vida nossa. Então o egoísmo é a gente pensar na gente mesmo, a gente se fechar no nosso próprio mundo, exigindo do mundo coisas que, se ele nos desse, nos estragaria ainda mais. Então a gente precisa pensar sobre isso, refletir e sim, fazer um trabalho de autoavaliação para ver se nós estamos melhores do que 3 anos atrás, 5 anos atrás. Fazer uma autoavaliação para ver se a gente tem crescido e se criar propósito de aperfeiçoamento moral, para a gente não passar em branco nessa vida. A doutrina dos Espíritos nos traz um material excelente nesse quesito, no quesito da reforma moral, no quesito da autoavaliação. Criar propósito de formação moral é um dever para aquele que leu as obras da doutrina e que entendeu que nós estamos aqui de passagem, mas que somos espíritos imortais e que estamos sempre crescendo e melhorando, crescendo e aprimorando, se não na dor, no amor. Se não no amor, vai ser na dor mesmo. Por que tem que ser só dor, 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 quando podemos amar? Por que não podemos amar o nosso próximo? Por que não podemos amar o que nós fazemos? Por que não podemos vivenciar o amor em nosso íntimo? Conversar com Deus, acerenar o coração, sentir a alma cheia de luz quando aquele Pai se aproxima de nós, através da oração. Nem que seja por segundos, porque essa luz nós não conseguimos manter, mas o segundo das orações com atitude de gratidão e de sim pedir ao Pai que cure as nossas almas das nossas enfermidades morais. Eu agradeço imensamente a atenção e espero não ter cansado o ouvido de vocês. Paz e luz.